Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de março, estamos iniciando mais um mês. Hoje é quarta-feira, estamos na primeira semana da Quaresma. E refletir sobre o início de um mês é refletir sobre a oportunidade que Deus nos concede de sempre recomeçar. Nós sempre temos a oportunidade de um recomeço, de um início novamente, de ser melhor do que fomos. O Senhor nos concede esta graça. E esse tempo da Quaresma é um tempo favorável, oportuno e necessário para que possamos, amados irmãos e irmãs, purificar os nossos vícios, abrir o nosso coração para a graça da conversão e o amor a Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Nós nos deparamos aqui, amados irmãos e irmãs, com a voz de Deus, com o Deus da vida, que dá esta grande missão ao profeta Jonas. Ele diz: levanta-te, põe a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhes a mensagem que eu vou confiar. Jonas põe-se a caminho conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessadas. Jonas entrou na cidade, percorreu o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos diante, desde os superiores aos inferiores. Então todos, desde os superiores aos pequeninos, entraram então neste caminho de penitência. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele se levantou do trono e pôs de lado o seu manto real, vestiu de saco e sentou-se em cima de cinzas. Em seguida, fez proclamar em Nínive um decreto do rei e dos príncipes. Então, o rei, que se converte ao apelo, emite um grande decreto: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão. Homens e animais se cobrirão de saco. Os homens rezarão a Deus com força,
Cada um deve afastar-se do mau caminho e das suas práticas perversas. Então aqui nós temos a centralidade deste convite de Deus por meio de Jonas aos ninivitas, eles que são convidados, amados irmãos e irmãs, a se afastar do mau caminho e também das práticas perversas. Assim, Deus pode voltar atrás e perdoar a todos, aplacando a sua ira, e assim todos não venham a perecer. A palavra conclui dizendo que Deus vê as boas obras dos homens e volta atrás. Então, o que nós precisamos entender, sobretudo nessa realidade? O Deus que tanto amamos é o Deus da vida, Deus da misericórdia, o justo juiz. Deus permite algumas realidades em nossa vida, realidades não muito boas, de provações, para que nós possamos, na vivência das provações, assim como o ouro é provado no fogo, nós também somos provados no dia a dia, para que possamos extrair de nós aquilo que há de melhor. Nós observamos então esse caminho do povo de Nínive, procurando então as práticas de penitência, para que Deus não aplaque a sua ira. É importante nós lembrarmos que na visão antiga do povo, todo o caminho que se vivia de glórias e conquistas e também de percas e escravidões se dava, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a partir do afastamento que o povo tinha de Deus. Então, nesse contexto, eles falavam, olha, nós nos afastamos de Deus, nós nos pecamos, e assim Deus pesou a sua mão sobre nós. A ira de Deus veio ao nosso encontro. A igreja afirma, sem medo algum, que diante do nosso juízo, Deus, o Deus da vida, acolherá a sentença que nós mesmos vamos nos impor, que nós mesmos vamos declarar. Diante da nossa vivência, da prática do amor, da busca ao Senhor, no nosso juízo particular, nós vamos dizer ao Deus da vida se somos merecedores ou não da glória dos céus. Que o Deus da vida tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver um caminho justo, um caminho de conversão, para que quando estivermos face a face com o Senhor, nós estejamos como os benditos de Deus, não como os cabritos que são jogados no fogo eterno, mas que possamos ser os cordeiros, as ovelhas que escutam a voz do bom pastor e procuram segui-lo. Por fim, o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, fala desta experiência, do povo que pede um sinal a Jesus, a grande multidão. Eles querem que Jesus dê um sinal, e Jesus fala, esta geração má, fala de nós, todos nós sem exceção, querem um sinal, mas nenhum sinal nos será dado, a não ser o sinal de Jonas. O Filho do Homem se levantará como um sinal para esta geração. Como que Jesus se levanta, amados irmãos e irmãs, como sinal a cada um de nós? No madeiro da cruz. Por isso é muito eficaz e oportuno, neste tempo quaresmal, termos a graça de ter um crucifixo, olhar para ele, meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, até onde o amor foi capaz de chegar por nós. Ele deu a vida por nós. Ele se derramou por amor a cada um de nós. Por isso este é o sinal que o próprio Deus nos concede no tempo atual, seu Filho, crucificado, ressuscitado, morto por nossos pecados, mas a morte não venceu. Ele venceu a morte. Ele quebrou o aguilhão da morte para nos dar vida e vida plena. A Quaresma nos encaminha para esta grande graça, para a Páscoa do Senhor. Nos esforcemos, amados irmãos e irmãs, pelo jejum, pela caridade e pela oração.
para que o nosso coração possa acolher o Divino Mestre que vem ao nosso encontro e que nos toca constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esta palavra se faça verdade em nossa vida, do Salmo 50. O Senhor não despreza um coração arrependido. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.